Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. A paz do Senhor Jesus, família de Deus. Hoje nós estamos no 28º dia do nosso propósito de oração e jejum, rompendo cadeias e quebrando grilhões. João capítulo 8, verso 36 diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nessa manhã o amor do nosso Deus e eterno Pai esteja envolvendo os vossos corações, esteja reinando sobre vós, porque só o amor nos dá competência para suportar, para ser forte, para ser perseverante, porque o amor ele lança fora todo o medo. Que nessa manhã possa ser lançado fora todos os medos que estão agonizando seu coração, toda interrogação, toda incerteza, toda dúvida. Que o amor de Deus penetre no teu coração nessa manhã pelo poder da palavra e da oração, e que você esteja recebendo agora firmeza, segurança, paz, equilíbrio, fé, para vencer todas as adversidades, vencer todas as barreiras, porque nós temos a nosso favor o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você nessa manhã com o amor de Cristo, com a graça maravilhosa do nosso Pai, do nosso Senhor e do nosso Salvador, e que essa comunhão do Espírito Santo gere essa harmonia entre você, nós e Deus, e que assim sejamos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje iremos falar sobre mais um dos pecados que aprisiona a humanidade. E nós vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia é uma ofensa a uma divindade, é um insulto a uma crença, religião, ou a tudo que é considerado sagrado. É a difamação do nome de um Deus. Blasfêmia é também uma palavra ou ato injurioso contra qualquer pessoa ou coisa respeitável. Em alguns países existem leis no Código Penal contra a blasfêmia, onde as penas podem variar dependendo de sua gravidade. Entre esses países estão Alemanha, Austrália, Dinamarca, Espanha, Finlândia. São países que eles punem de forma severa aquelas pessoas que se levantam com blasfêmia contra os princípios daquela nação. No Antigo Testamento da Bíblia, segundo o livro de Levítico, quem blasfemava era condenado à morte. Segundo o Evangelho de Marcos, quem blasfema contra o Espírito Santo jamais obterá o perdão. Levará uma condenação sobre si. E esse pecado será um obstáculo na sua salvação. Nos países de maioria muçulmana, por exemplo, as leis anti-blasfêmia são mais rígidas e as penas são bastante severas, com prisão perpétua ou até mesmo a pena de morte. Por isso que é preciso a gente entender o que é a blasfêmia em essência. Mateus capítulo 12 diz: Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nesta era, nem na que há de vir. Blasfêmia contra o Espírito Santo, meu irmão,
para que você entenda com clareza o significado, a realidade, a revelação dessa orientação, é que você se levantar contra uma autoridade, contra uma pessoa, contra quem quer que seja, é uma dimensão. A palavra está dizendo que essa blasfêmia em Cristo ela é perdoada. Porém, se você se levantar contra, se você rejeitar, se você negar o Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a rejeição, você não será perdoado. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. E é o único pecado que não tem perdão. Quem blasfema contra o Espírito Santo, ele está, na verdade, rejeitando completamente a oportunidade de arrependimento. E o arrependimento é o caminho da salvação. Por isso, blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar o arrependimento. Quem blasfema contra o Espírito Santo rejeita 4 fundamentos, aliás, 5 fundamentos básicos. Porque o atributo glorioso do Espírito é o arrependimento. O arrependimento ele é promovido pelo Espírito Santo. O outro atributo é a justiça, o juízo, o consolo, a comunhão. Quem rejeita o Espírito Santo, rejeita a justiça. Então ele anda no caminho da injustiça, ele é um iníquo. É uma pessoa que se fundamenta na iniquidade. É uma pessoa que rejeita o juízo. Ele não tem uma mentalidade de paga com relação à irresponsabilidade. Quem blasfema contra o Espírito Santo, ele rejeita o consolo, porque o Espírito Santo é quem consola. Então é uma pessoa radical na ignorância, coração embrutecido, pessoa que não se quebranta, pessoa que não se deixa tratar, pessoa que não se permite ser curada. Essa pessoa, ela endureceu a sua natureza, se tornou uma natureza anticristo, uma natureza que anda contra o Espírito Santo. E a principal rejeição é a rejeição da comunhão. Quem blasfema contra o Espírito Santo rejeita a comunhão. Anda no caminho do isolamento, anda no caminho do individualismo, anda no caminho do egoísmo, anda no caminho da rebelião. Por isso que essa pessoa não tem perdão. Como que vai poder perdoar alguém que não se arrepende? Como que vai perdoar alguém que decidiu que a injustiça é o caminho dela? Ou que a ignorância é o fundamento do seu coração? Como se vai perdoar alguém que anda contra a comunhão, sendo que a igreja é a comunhão? Por isso, meu irmão e minha irmã, blasfemar contra o Espírito Santo é algo mais profundo do que apenas desentendimento, do que uma fala em si, do que um pensamento que flui num determinado momento. Não, é uma natureza. Blasfemar contra o Espírito Santo é uma natureza contra Deus. Se você está com esse pensamento, se você pensar, se você sentir o desejo, meu Deus, será se eu blasfemei? Se você estiver preocupado com isso, significa que você não blasfemou, ou você não blasfema. Porque quem blasfema não tem menor sentimento de remorso. Ele não tem o menor sentimento de compaixão. Ele nem remorso sente. É uma pessoa endurecida, pedrificada, fria. Uma pessoa que mata, que rouba com facilidade. Agora, nós precisamos tomar cuidado, porque isso ocorre de forma gradativa. E às vezes, nos pequenos detalhes, a gente começa a ir negando, até tornar o nosso coração pedrificado. Por isso nós precisamos vigiar, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos lutar contra esse pecado, porque nós não podemos ser pessoas que endurecem o coração para não se arrepender, que não confessa os seus pecados. Quando você faz isso, você está rejeitando. Por isso que o arrependimento é a porta do perdão. E quando você não perdoa, você está sendo rejeitado por Deus.
Porque a Bíblia diz que se você vai levar uma oferta no altar e lembra que o teu coração está em guerra, está em conflito com o teu irmão, ele rejeita a tua oferta. O Senhor Deus, o Senhor Jesus diz: volta lá, reconcilia com teu irmão e então vem e cumpre com o teu ofício espiritual. Então, se você não se arrepende, se você não perdoa, o teu sacrifício é sacrifício de tolo. A tua oração é uma oração insignificante. Por isso que blasfemar contra o Espírito Santo é uma rejeição aos princípios elementares, aos fundamentos. Dentre eles está aí o arrependimento, a confissão do pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Isso é blasfemar, isso é negar a obra do Espírito, que é confessar os pecados. E quantas pessoas estão aí com a vida rejeitada, não prospera, não rompe, está travado, está aprisionado, e a pessoa fica se queixando. Não, é porque você está dentro de viés, de atitudes que está rejeitando o Espírito. E se você permanecer assim até o fim, você não terá perdão. Por isso que é preciso abrir o coração. Caso contrário, às vezes nós estamos fundamentados na injustiça, na iniquidade, no pecado. Nós estamos fundamentados muitas vezes numa vida dura que não se permite ser consolado, que não se permite ser amado, que não se permite ser abraçado. Muitas pessoas reclamam que não são amadas, mas também elas não se deixam ser amadas. Elas são duras de relação, elas são difíceis de convívio e às vezes as pessoas até querem ajudar, mas a pessoa mesmo cria suas dificuldades, suas limitações, suas barreiras. Isso distancia, isso impede. Então o Espírito anseia salvar todas as pessoas, mas mediante a resistência das pessoas, ali há um bloqueio, ali há uma barreira. Da mesma maneira é nesse princípio da comunhão. Por isso esse universo de fugir da comunhão, de sair da igreja, de viver dentro de um campo solitário, ele está te afastando do propósito de Deus, que é fazer com que o povo viva unido na fé, fazer com que o povo viva uma só fé, um só fundamento. Por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 29 diz, essa palavra é uma palavra muito profunda, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 29 diz, de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui em Hebreus está trazendo uma palavra severa de punição. Maior será o castigo daqueles que pisarem o Filho de Deus, que ignorarem a verdade e que estabelecer por profano o sangue do testemunho, que não respeita o testemunho de Cristo, e também aqueles que fizerem agravo ao Espírito Santo, aqueles que rejeitarem o Espírito Santo. Então o vosso castigo é extremamente profundo. Então que Deus nos abençoe nesse dia, nos dando competência para poder lidar com essas adversidades, com todos esses pecados que aprisionam a humanidade. Que Deus esteja nos dando um coração capaz de se arrepender, de perdoar pecado, de confessar os pecados, de se reconciliar e de viver em comunhão, andando em justiça, em fé e em consolo pelo Espírito, para que não tenhamos uma vida contra o Espírito. Pai, em nome de Jesus eu oro a favor de cada pessoa que tem se distanciado dessa comunhão maravilhosa, dessas pessoas que têm endurecido o coração, que têm de alguma maneira sido atingida de forma direta por essa ação do mal. Que o teu Espírito Santo esteja gerando convencimento na igreja, fortalecimento na igreja, nos liberte desse pecado maligno de blasfemar contra o Espírito, de ir contra os princípios. Que o Senhor esteja, meu Pai, nos alinhando no caminho da verdade, porque a palavra é essa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que essa verdade liberte o teu povo de todo aprisionamento maligno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal da igreja, acione o sininho para receber as notificações
Compartilhe as nossas mensagens, dê o seu like e seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Deus abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus.